Olá, meu nome é Renato Saraiva, sou professor de Direito do Trabalho. Voltamos a apresentar o programa Saber Direito Responde, respondendo às dúvidas enviadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br, dúvidas provenientes do curso ministrado por mim, envolvendo os temas FGTS, estabilidade e greve. Continuando aqui respondendo as perguntas, a próxima pergunta vem de Pierre Noronha, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço para você, Pierre. A pergunta dele é a seguinte: dirigente sindical de categoria diferenciada tem estabilidade? Veja bem, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 369, estabeleceu que o dirigente sindical de categoria diferenciada só terá estabilidade se na empresa para a qual ele trabalha, ele desenvolver uma atividade conexa com a profissão com a categoria profissional que ele representa. Por exemplo, se uma determinada mulher é eleita presidente do sindicato das secretárias, mas trabalha no hospital como enfermeira, nesse caso ela terá estabilidade? Não, neste caso ela não terá estabilidade, justamente porque ela não desenvolve no hospital uma atividade secretária, ela desenvolve a atividade de enfermeira, então não é uma atividade conexa com a profissão, com os interesses profissionais que ela representa. Logo, dirigente sindical de categoria diferenciada, o trabalhador que foi eleito dirigente sindical de categoria diferenciada, somente terá estabilidade se exercer na empresa uma atividade conexa com a profissão, com a categoria profissional que ele representa. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é de Betânia Gonçalves, de Itapecerica da Serra, São Paulo. A minha dúvida é a seguinte, professor Renato Saraiva: existe alguma possibilidade da gestante adquirir estabilidade no curso de um contrato a termo? Olha, durante a nossa aula, durante a terceira aula do nosso curso, que envolveu FGTS, estabilidade e greve, nós discutimos exatamente esse assunto, onde nós falamos que, a princípio, não há que se falar em estabilidade para a gestante em função do término normal de um contrato a termo. Porque quando há o término de um contrato a termo, há a chamada morte natural do contrato. Há o término normal do contrato. E não uma dispensa arbitrária da mulher pelo simples fato de ela estar grávida. Então, a conclusão que nós chegamos é que, ao terminado um contrato a termo, não há que se falar em estabilidade da mulher pelo simples fato de ela estar grávida. A próxima pergunta vem de Rubens Nascimento, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A pergunta dele é a seguinte: professor Renato Saraiva, o suplente da CIPA tem estabilidade no emprego? Nós sabemos que a CIPA é a chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA tem sempre composição paritária. Metade dos representantes é indicado pelo empregador e a outra metade é eleita pelos empregados. Atenção, não são todos os membros da CIPA que possuem estabilidade. Não são todos os membros da CIPA que possuem estabilidade. Apenas os membros eleitos pelos empregados é que possuem estabilidade, desde o registro da candidatura e, se eleitos, até um ano após o final do mandato. Tanto os titulares quanto os suplentes. É exatamente isso que estabelece a súmula 339 do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, o suplente da CIPA tem sim, Rubens, estabilidade no emprego. A próxima pergunta vem de Edna Albuquerque, de Criciúma, Santa Catarina. Olá, professor Renato Saraiva. O empregado acidentado, portador de estabilidade, caso cometa falta grave, poderá ser sumariamente dispensado ou precisará de inquérito para apuração de falta grave? Edna, o trabalhador que sofre um acidente de trabalho e que se afasta por mais de 15 dias, que entra em gozo de auxílio-doença e que retorna, ele tem estabilidade pelo emprego pelo prazo de 12 meses. É o que estabelece o artigo 118 da Lei 8213 de 91. Então, repetindo, o trabalhador que sofre um acidente de trabalho, se afasta por mais de 15 dias, entra em gozo de auxílio-doença, tem o seu contrato suspenso. Quando ele retorna, quando ele tem alta previdenciária, ele passa a ter estabilidade no emprego pelo prazo de 12 meses.
ele não vai mais poder sofrer dispensa arbitrária de justa causa. Todavia, se ele cometer uma falta de natureza grave, ele poderá ser dispensado por justa causa. A necessidade do inquérito para apuração de falta grave, previsto no artigo 494 da CLT e no artigo 853 consolidados? Não há necessidade de inquérito para apuração de falta grave. Logo, se o trabalhador portador de estabilidade em função de acidente de trabalho cometer uma falta grave, ele poderá ser sumariamente dispensado sem a necessidade de inquérito para apuração de falta grave. O que não significa dizer que ele não possa ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho posteriormente, requerendo a sua reintegração, caso entenda que a dispensa foi arbitrária ou sem justa causa. Ok? Edna Albuquerque, está aí a sua pergunta respondida. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já respondendo novas perguntas enviadas para o saberdireito@stf.jus.br.